Esse é o podcast do Dodi, uma iniciativa do jornalistainclusivo.com. Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Dodi e esse é o segundo episódio da temporada 2 do Na Escuridão da Luz do RodaCast no jornalistainclusivo.com. Antes de mais nada, eu queria agradecer novamente o Rafael Ferraz, idealizador do site, por estar dando essa oportunidade para mim novamente de falar e trazer nos RodaCasts assuntos sobre acessibilidade, sobre cultura, enfim, sobre o mundo da tetraplegia, o mundo das pessoas com deficiência. E eu não podia deixar de falar esse ano sobre o assunto que está rolando em todas as mídias sociais, em vários canais de televisão. Inclusive ontem eu vi um vídeo no YouTube do Danilo Gentili falando: nós também vamos no barco, falando de BBB, e eles chamaram o Kleber Bambam, a Vanessa, o Domini, que participaram respectivamente do primeiro, se eu não me engano, do segundo, né, 2003, se eu não me engano era, e a Vanessa de 2014, eles foram os campeões e tudo mais, e tá todo mundo falando de BBB. E, como vocês sabem, eu faço parte, como vocês sabem, né? Muita gente não sabe, muita gente está vendo isso pela primeira vez. Eu sou tetraplégico desde os meus 27 anos. Eu tive uma lesão medular no nível da C4 completa, então eu mexo o meu ombro, a minha cabeça, o meu pescoço e só. Não tenho movimento absolutamente nenhum voluntário dos pés, dos braços, das mãos, controle de tronco, enfim. Eu fiquei tetraplégico, estou tetraplégico nessa condição há 12 anos. E o que tem a ver isso com o Big Brother? Eu tenho um grupo de tetraplégicos, tem mais de 140 tetraplégicos, e eu não sei se eles já discutiram isso, mas já foi colocado lá questões do tipo: e se os Big Brothers fossem só com pessoas deficientes? E se o Big Brother, os próximos, ou alguma edição, fosse misturado com cadeirantes, outras deficiências e pessoas sem deficiência? Quer dizer, todo mundo é defeituoso, né? A perfeição é feita dos defeitos, claro, mas eu estou falando de pessoas com necessidades especiais, cadeirantes, cegos, surdos, pessoas com síndrome de Down, pessoas com Alzheimer, Parkinson, por que não? Seríamos livres para colocar esses tipos de pessoas lá, e vem essa questão: como seria a adaptação, como seria a aceitação do público? É disso que eu vou falar. Se você está afim de vir nesse podcast, eu espero que você goste. Obviamente, no Jornalista Inclusivo tem lá o e-mail para mandar perguntas. Esse vídeo vai ser postado no Spotify, no Deezer, no YouTube, em várias plataformas, e vocês podem colocar os comentários lá. De alguma maneira eu ficarei sabendo desses comentários. O Rafael, idealizador do site, está sempre de olho nos comentários, nas views, na propagação das informações, das matérias, dos artigos do Jornalista Inclusivo, e quando tem mensagem para mim lá, com muito prazer eu vou responder. Obviamente, vocês podem olhar no Google DODI, D de dinossauro, O de ovo com acento circunflexo, chapeuzinho no O, D de dinossauro, I de índio, Dodi é o meu apelido. Quem colocar tudo junto, Dodi Oficial, acha meu Instagram, meu Facebook. Antes de mais nada, eu queria pedir para vocês darem um like aqui, e eu pergunto para vocês: como seria a aceitação do público? A aceitação do público, na minha opinião, e eu vou ser super individual na minha opinião, e dentro dos meus achismos, né, obviamente, sendo da Rede Globo, a maior emissora do Brasil, tendo a divulgação que ela dá, e talvez com alguma situação especial que acontecesse nos primeiros episódios, e com certeza aconteceria, pode ter certeza, porque o universo das pessoas com deficiência é muito propício a acontecer muitas coisas, não somente engraçadas, mas muitas coisas talvez até dramáticas,
pela própria condição cotidiana da pessoa, e, obviamente, coisas ruins, porque não necessariamente, assim sendo um Big Brother, veremos a personalidade da pessoa, das pessoas. Não sei se poderíamos imaginar um Big Brother lotado com 100% de pessoas com algum tipo de deficiência, misturado, como eu disse, enfim. Como seria? Eu vou explicar, por exemplo, quais seriam os requisitos da casa. Por exemplo, vocês já viram no Big Brother que tem aqueles caras que são os voids, os numbs, que eles estão todos mascarados e eles não aparecem, obviamente, mas eles entram lá para arrumar as provas do líder, para arrumar diversas atividades diferentes, assim, orientar as pessoas, enfim. Vocês lembram dele? Alguns tipos de deficiência, se não a maioria, né? As pessoas precisam de cuidadores. Os cuidadores nesse universo é uma necessidade, assim, muito relevante. E como seria? As pessoas que cuidam poderiam conversar, teria câmera, teria microfone, seria muito bom discutir isso. Eu queria muito, muito que as pessoas começassem a discutir isso, porque seria muito legal. Elas poderiam ficar o tempo inteiro vestidas como numbs, ou você até conhecer os cuidadores, para saber qual a importância. Por exemplo, para mim, os cuidadores, a maioria dos cuidadores que eu tive pagando, ou mesmo meus pais, minha irmã, minha namorada, que cuidam de mim, o valor que eu deposito neles é um agradecimento, assim, absurdo, mas ao mesmo tempo, não somente sendo num Big Brother, mas aqui na minha casa mesmo, tem várias tretas. É muita treta. Quando você fica deficiente, você perde, assim, muito da sua condição de escolha, de ir e vir. Você precisa de ajuda para tudo. Eu, no caso, preciso de ajuda para comer. As pessoas colocam a comida na minha boca, as pessoas escovam meus dentes, me transportam, fazem massagem. Eu não faço praticamente nada sozinho. Até no computador, eu sou desenvolvedor de softwares, né? Como todo mundo sabe, eu trabalho na maior empresa de informática do planeta Terra, e mesmo tendo uma independência muito grande para usar os sistemas operacionais necessários para executar minhas atividades, preciso dos meus pais para colocar o computador na minha frente, colocar esse canudinho na minha boca. Para quem não sabe, rapidamente, como é que eu uso o computador, vocês estão vendo aqui no meu óculos, eu estou fazendo aqui tudo sozinho, eu estou sozinho no meu quarto, mas foram os cuidadores, foi meu pai e minha mãe que me prepararam, arrumaram meu cabelo, colocaram o computador na minha frente, assim eu estou usando, mas aqui, agora no meu quarto, eu estou totalmente independente, eu mesmo estou controlando todos os mecanismos aqui do meu quarto, todos os aparelhos, os devices, né, pela Alexa, por exemplo, eu posso falar: Alexa, que horas são? São 20h25. Ok, Google, que horas são? São 20h25. Você tá vendo? Eu tenho a Alexa, tenho o Ok Google, eu tenho como trocar as luzes no meu quarto, eu tenho como usar o computador. Esse adesivo aqui no meu óculos, para onde eu mexo, vai o mouse do computador. Tem uma espécie de câmera que detecta a reflexão desse adesivo. E quando eu quero clicar, eu chupo o ar, assopro o ar, chupo o ar e seguro para clicar, double clique, clicar e arrastar. Tem o teclado virtual do próprio sistema operacional, então eu sou meio livre aqui. Mas numa casa, num Big Brother, eu precisaria de cuidadores. Como seriam os cuidadores? Os cuidadores entrariam na treta? Por exemplo, se alguém quisesse discutir, por exemplo, eu não mexo o braço, mas eu queria, se eu estivesse na frente da câmera, eu queria apontar o dedo, insinuar que nem italiano, eu ia poder contar com a ajuda do cuidador. Se eu quisesse sair na mão, não, na mão não pode, eu ia ser expulso, né? Eu tô achando super legal essa versão 21 do Big Brother, porque entrou em questão os canceladores, as pessoas que são líderes e exercem uma influência sobre as outras pessoas. E eu já fiz um podcast o ano passado, para quem tiver interessado, sobre cancelamento, sobre lacração.
E eu disse nesses podcasts, dentro da minha reflexão, que tá muito chato. Anda muito chato esse universo de você ter que ser politicamente correto, de falar corretamente, e ao mesmo tempo eu tentei explicar por que tá muito chato. Porque é uma situação muito interessante com a chegada da grande popularização das mídias sociais, que fazem a opinião das pessoas que... Estes são os principais resultados. A opinião das pessoas que antes era em conversas de bar, entre famílias, não tinha esse lance de postar tanto, comentar tanto, filmar tanto. As pessoas ficam o dia inteiro no stories, se gravando o que comem, gravando o que fazem, gravando quem amam, quem deixam de amar, o que aconteceu na vida, gravando explicações, gravando conversas, gravando o progresso da carreira delas, ensinamentos culinários, ensinamentos de investimentos, programas de carros, o pessoal grava de tudo. E isso é uma maravilha, porque no meio de todas essas gravações, de todos os youtubers, todos os influencers, todos muito bem-vindos nessa nova popularização, a maneira como eles se comunicam, a maneira como eles expressam suas opiniões, opiniões políticas, opiniões de cunho filosófico, social, de ética, elas nitidamente vem trazendo ao longo dessas últimas décadas as opiniões delas, muitas vezes passíveis de uma repercussão negativa, de uma repercussão repreensiva, às vezes até criminosa, de cunho de bullying, de racismo, de preconceito, de banalização. A democracia, ela existe, nós sabemos disso, mas ao mesmo tempo existem os crimes, né? Você pode, dentro de um ambiente democrático, expressar uma opinião que ela chega a ofender e entra numa esfera criminal. E isso é uma coisa muito interessante. Nesse Big Brother 21, a gente ainda está em andamento. As pessoas que assistiram viram que aquela tese que muitas pessoas têm de que o Big Brother não serve para nada, o Big Brother ele é banal, quem assiste não é inteligente, caiu por terra, porque se você olha com certas visões, ele é muito enriquecedor em todos os sentidos possíveis, de se analisar as condições sociais, as relações sociais entre as pessoas, e consequentemente filosofias, bullying, cancelamento, como as pessoas se expressam. Eu particularmente sou apaixonado por Game of Thrones, por House of Cards, por Walking Dead. Essas 3 séries, elas não falam só de zumbis, no caso do Walking Dead, de assim, ficção, caso de dragões e walkers, zumbis brancos e magias, como no Game of Thrones, e nem mesmo política pura, como no House of Cards. O Big Brother, ele se assemelha a essas 3 séries na questão da política, de como as pessoas criam situações, entram nos mecanismos dentro das conversas para maquinar objetivos, conquistar objetivos, convencer pessoas. E isso é uma coisa maravilhosa, sabe? É uma versão resumida. Se você assistir a série inteira de House of Cards, ou Walking Dead, ou Game of Thrones, é muito maior do que todos os episódios de Big Brother que passam na TV. Obviamente tem os pay-per-views, né? Aí vai ficar bem menor, mas assim,
é maravilhosa, sério. Eu tô aqui para elogiar. Obviamente dá para criticar em muitos outros aspectos, mas hoje em dia as pessoas criticam demais, e é só opiniões. Todas as críticas são só opiniões. Desde as políticas, eu vejo, por exemplo, Nando Moura, eu assisto muito Rodrigo Flauzino, Alabama, que falam de música. O Nando Moura fala muito de política, ele é músico também. O podcast, o Flow, o Podpah. Eu sou apaixonado por vários canais do YouTube. Eu sempre tenho, obviamente, eu tenho a minha bolha de canais, eu tô descobrindo um monte de coisas assim, mas eu adoro as pessoas expressarem as suas opiniões, mas são só opiniões. E como seria o Big Brother com pessoas deficientes? Aí eu vou falar para vocês acham que ia ser... As pessoas geralmente, eu lembro de uma situação muito legal, que aconteceu muitas vezes comigo e com vários deficientes, acredito eu, que estão ouvindo agora, se é que vão ouvir, né? Porque eu não sou famoso, ainda não tem muitas views, mas todo tipo de informação é necessária. Quem sabe isso aqui agregue para as poucas que verem, né? Várias vezes, com certeza, passou pela existência de uma pessoa com deficiência física, principalmente um tetraplégico, um cadeirante, quando visto num ambiente público, geralmente as pessoas chegam pro lado assim, põem a mão no meu ombro, olham para minha mãe e falam: ele é um guerreiro, é um anjo de luz. A minha mãe vai lentamente olhando para mim, assim, a gente até tem uma piada. Minha mãe, quando a pessoa sai, minha mãe fala assim: ela não precisa nem falar, mas o que ela quer dizer fica com ele uma semana para você ver. Então, assim, mesmo eu que entraria no Big Brother, ou qualquer outra pessoa preparada, obviamente, para não ser 100% do que a gente mas não dá para não ser 100% do que a gente porque a primeira vez que a gente ficar nervoso, a gente já tá mostrando um pouco do que a gente é. É nos momentos difíceis que a gente não consegue se maquiar, se segurar. O ser humano é falho em todos os sentidos. Isso a gente consegue ver conseguiu ver em todas as versões dos Big Brothers. Essa não é a mais interessante. E também não é a menos interessante. Ela só é uma das edições maravilhosas que houve do Big Brother. Eu particularmente não sou de acompanhar, mas eu tenho primas, muitas pessoas que assistem, então geralmente eu sento com eles e vou assistindo, e de certo modo eu acompanho o que está rolando. Não assisti todos, são 20 anos, 21 Big Brothers, né? Mas o primeiro, por exemplo, eu assisti bastante, assisti muitas. Então eu sei de muitas coisas, assim, algumas eu ainda não entendo, mas eu pergunto para vocês, como seria a casa? Sabe como seria interessante uma mudança de visão para as pessoas normais? Primeiramente, eu comecei esse podcast dizendo, teria acesso, as pessoas veriam, teria audiência? Sim. Se fosse a Globo, se tivesse uma treta no começo, ia ser que nem esse Big Brother. Chamasse uma pessoa famosa. A Globo, ela é maravilhosamente experiente, ela não é Globo lixo, tá? Que nem muita gente fala. Na minha opinião, ali, gente, quando vocês falam Globo lixo, vocês estão falando como se fosse Corinthians lixo. Vocês estão falando de um símbolo. A Globo é um símbolo. Ela não é um ser humano, ela não é um lixo. A história do nosso país está relacionada, tem que ter mais respeito, né? As pessoas têm o direito de falar, é democrático, mas é só opinião, e essa é uma opinião bem baixa, porque no final das contas, quando falam Globo lixo, estão falando, obviamente, apontando o dedo para alguns funcionários que recebem ordens de um conjunto de pessoas que, mesmo sendo um conjunto, estão representando a Globo naquele momento. E um Big Brother de deficientes seria uma mudança. Então, assim como nós, seres humanos, estamos mudando o tempo inteiro, e muita gente pode apontar para a sua cara e dizer que você é um lixo um dia, no outro dia pode dizer que você é uma pessoa maravilhosa. Ou, ao mesmo tempo, uma pessoa vê um lado seu e falar que você é maravilhoso, mas no fundo você é uma pessoa lixo em vários outros sentidos. Então, assim, apontar o dedo, sempre tem dedo apontando para você. Então, você pode dizer sim o que você quiser, mas você é perfeito? Ou você é filho de Deus também e no seu DNA vê um monte de defeitos? É isso é meio básico. O Big Brother não é necessariamente o vencedor que ele é o melhor. Ali no jogo
ele simplesmente conseguiu construir um caminho até a final, coisa que as outras pessoas não conseguiram. Então, a primeira pergunta que eu faço teria audiência? Teria, cara, principalmente no exterior, acho que gente até do exterior. O Brasil tem essa oportunidade de ter não somente o primeira presidente, a Mara Gabrilli, por exemplo, como presidente do Brasil, podia tentar, né, Mara? Mas tem a possibilidade de ter, assim como existem as cotas, né? Que ajudam, sim. Eu particularmente entrei no meu trabalho pelas cotas, defendo. Obviamente eu não tenho a menor... Eu já vi Meritocracia, um meme, que mostrava um negro agachado um preto, né? Agora é preto que fala, não é mais negro. E eu concordei com a explicação da magia negra, humor negro. Existem uns vídeos que andaram rolando nos últimos anos e mudou. Não pode mais falar... Não é mais certo falar negro, agora é correto falar preto e branco. Mas antes a minha professora Maria Cristina falava assim, preto é isso aqui, ó. Ela mostrava o relógio dela, a pulseira, e ela falou, sou negra. Eu não sei o que ela tá falando agora, mas os termos mudam. Assim como tetraplégico, que é o meu caso, tem gente que fala aleijado, deficiente, incapaz, sei lá... Como que é aquela palavra? Cara, tem uma que enfim, existem muitas maneiras de se falar e as coisas vão mudando, né, com o tempo. Eu me pergunto para vocês, existiria audiência? Sim, existiria muita audiência, porque vocês iam ver um universo muito diferente. Seria muito legal, porque iria mostrar muitas condições, as pessoas iam conversar, as conversas, né, iriam ser muito produtivas, iriam levar um respeito maior à condição de entender o lado das pessoas com deficiência. A primeira coisa é as adaptações que a casa iria ter que ter, isso seria muito legal. Podia ter um programa pré-Big Brother mostrando só como seriam as adaptações. Tem gente que iria chorar só de ver como seriam os quartos, como seriam as adaptações, como que iria atender o Big Fone, por exemplo, quais seriam as tecnologias que poderiam ser usadas ali. Tem muito tetraplégico, a gente iria conseguir acender as luzes, iam poder automatizar a casa, enfim, como seriam as provas, iriam ter que pensar muito bem nas provas de líder, como que é muito parecido com uma Paralimpíada, só que tem alguns tipos de condições, como a minha, que eu não tenho praticamente condição de fazer nenhum tipo de esporte, dá pra fazer bocha adaptada, que é assim, sinceramente para mim, respeito muito, mas eu acho que acho bote chato nunca joguei, não é tetraplégico que eu iria jogar. Isso que é muito engraçado, as pessoas são muito diferentes. Quando eu fiquei tetraplégico, por exemplo, eu vi um monte de gente para mim falar assim, Douglas, tem que pular de asa delta, você tem que fazer rafting no rio. Cara, tem um amigo meu que morreu, inclusive, num long aqui em Santana de Parnaíba, descendo, ele destruiu o crânio dele, um grande amigo meu morreu, e ele, quando fez 40 anos, ele falou, na festa de 40 anos, vou fazer um long adaptado para você descer a ladeira. Eu falei, cara, eu não quero nada disso, quando eu vou pra praia, eu fico ali olhando o mar, minha mente viaja, cada pessoa é de um jeito diferente, isso é muito legal. Eu costumo dizer, o tetraplégico já teve uma chance, um sinal bem claro da vida de ser quase morreu. Eu não sei onde eu parei. Bom, eu estava falando de adaptação da casa, cuidadores, como que os cuidadores iriam interagir, porque eles têm que cuidar da pessoa o tempo inteiro, movimentar, e às vezes precisa de ajuda de dois, ia ter que colocar guincho na casa para transportar a pessoa, ou transferidor, seria cadeira motorizada e cadeira manual, dependendo do caso, um paraplégico, um tetraplégico, existiriam adaptações como OK Google, Alexa, luzes que acendem, portas que se abrem, dá para fazer uma revolução.
com esse Big Brother Brasil voltado para pessoas com deficiência. Eu acredito que seria uma oportunidade maravilhosa de se escutar o mundo dessas pessoas, se sensibilizar com esse mundo, se revoltar, obviamente, porque vocês vão ver pessoas que são deficientes e não por isso se tornaram pessoas melhores. Às vezes elas têm os mesmos problemas, todo mundo faz cocô, faz xixi, fede, tem bafo, fica nervoso, é agressivo, tem inveja, tem vontade de ganhar, passa por cima dos outros ou não. Tem ética ou não em certos momentos. Quem tem ética em algum momento pode não ter em outro. Todas as pessoas são assim. Não adianta você ser muito bom. Pode vencer o Big Brother, mas não vai ser a melhor pessoa. O primeiro que é eliminado do último não quer dizer nada. Quer dizer como a pessoa jogou ali dentro, como a pessoa foi vista pela plateia, como ela lidou com as situações que impuseram ou que aconteceram dentro daquele reality show. É um reality show. Eu participei de um reality show em 2003 no SBT, o Popstars da RGB, que lançou o Ruge, lançou o Bros, tinham 34 mil participantes, eu cheguei entre os 20 últimos, e eram 5 vencedores. E eram estereótipos, eu acreditava que ia ser igual o Ruge, e foi. Ia ser um oriental, 2 pretos e 2 brancos. Então eu cheguei entre os 20 últimos, mas eu sabia das pessoas que eu estava disputando ali. Eu estava disputando principalmente com o Felipe, cabelo curto e loirinho. Tinha o Matheus, que era o cabelo grande. Se eu tivesse de cabelo grande, eu ia estar disputando com ele. Eu tinha um cabelo grande legal umas épocas, mas ele é muito mais bonito que eu. O Felipe é muito mais bonito que eu em alguns sentidos, e outros não. E o Felipe ganhou, o Matheus ganhou. Eu cheguei entre os últimos, assim. Isso quer dizer que eu sou pior do que eles? Quer dizer que eles são muito melhores? Os outros 34 mil hoje em dia são melhores? Ninguém é melhor do que ninguém. Esse foi o meu primeiro podcast da minha primeira temporada da Escuridão da Luz. Eu falei sobre a nossa diferença dos animais e agradeci por ter nascido ser humano. Muita gente fala, os animais são mais evoluídos, são mais puros. Eu prefiro ser humano, cara. A beleza, a desgraça e a delícia de ser um ser humano, dentro de todas as dificuldades da humanidade, me faz agradecer muito por ser um ser humano. E aí eu pergunto para você, como seriam as tretas dos tetraplégicos? Como seriam só tetraplégicos? Seriam cegos com surdos? Como as pessoas iriam se comunicar? Seria legal diferentes tipos de deficiência em várias oportunidades diferentes de versões do Big Brother em 2022, 2023, 2024. Por que não, né? Então eu pergunto aí, xepa, o tetraplégico poderia ter xepa? Não, o tetraplégico não pode comer muitas vezes muitas coisas, tá ligado? Teria que ser um monte de regras adaptadas. E isso é muito legal. Esse pré-Big Brother que eu iria mostrar para vocês, poderiam passar no Globo Repórter, no Profissão Repórter, podia ser matéria de vários, aquecer as outras emissoras, as outras mídias sociais que se alimentam de Big Brother usando da deficiência física, para mostrar como foi toda a preparação para lançar o Big dos defs, dos deficientes, sei lá, o Big Brother que talvez fosse o mais assistido de todos os tempos, queria realmente agregar na questão de apresentar uma minoria que é uma maioria em grandes pontos, em outros pontos de vista. Aqui no Brasil somos milhões, no mundo somos bilhões de pessoas, se eu não me engano. Falei, talvez, não sei se chega a bilhões, mas acho que sim. Mas existiriam escadas, existiriam rampas, como seriam as adaptações? Ia ser muito legal. Então fica aqui a minha sugestão para todas as pessoas. Como seria um Big Brother com pessoas deficientes? Você ia gostar, você ia assistir, ia ser muito legal, porque, na minha opinião, poderíamos falar sobre sexualidade. Eu tenho, aqui em particular, eu tenho muitas situações onde a maioria das pessoas
que já vieram para mim ou que me conheceram e se surpreenderam quando eu disse que eu tenho ereções, que eu posso fazer sexo. Sim, eu não me mexo, então eu não posso fazer muitas das posições e muitas das coisas que uma pessoa normal, sem lesão medular, pode fazer, por exemplo. Eu não posso fazer o Kama Sutra inteiro, mas eu posso ser muito mais prazeroso para uma mulher ou para um homem, ou para o meu parceiro, para a parceira, para quem quer que seja. Se você é gay, se você é hétero, para todas as condições, você pode não somente se satisfazer sozinho. Eu, por exemplo, não consigo me masturbar com as minhas mãos. Essa conversa já virou de mais de 18 anos, né? Mas eu aprendi a sentir prazer com a mente, por exemplo. Em 12 anos, eu comecei a experimentar a sexualidade há muito tempo atrás e descobri muitas coisas. E o meu universo sexual, minha sexualidade hoje, ela é melhor do que a minha quando eu não tinha lesão medular. Eu nem sinto vontade de voltar ao meu prazer anterior, porque evoluiu muito, as pessoas evoluem, descobrem coisas novas, e o primeiro passo é elas estarem bem com elas mesmas. Isso eu disse no meu podcast anterior sobre sexualidade, para quem tiver interessado, veja aí. Então, assim, seria muito interessante, porque muitas pessoas acham que a pessoa não faz sexo, não tem sexualidade. E os tetraplégicos são sexualmente interessadíssimos, vocês não fazem ideia. A primeira coisa que um tetraplégico, pelo menos eu e muitos amigos meus tetraplégicos fazem é caçar tudo sobre sexualidade, descobrir tudo, desde brinquedos até procedimentos, até cirurgias, até possibilidade ou não de ter filho. Eles vão atrás de tudo. Os mais interessados ainda procuram namoradas e namoram, se relacionam, as mulheres com homens, homens com homens, tem gay, tetraplégico, tem gay, mulher, enfim, bissexuais, pan, todas as letras lá possíveis para definir as condições das pessoas. Enfim, seria muito legal por causa disso, seria muito legal um cego com uma pessoa do lado para explicar, para desenhar o que está acontecendo. Como eu, por exemplo, que não me mexo, iria conversar com uma pessoa muda. Como? Eu não tenho como mexer minha mão. Eu teria que ter uma pessoa do lado, uma pessoa que... É muito interessante. Essa questão iria, assim, acender discussões todos os dias, discussões maravilhosas sobre como é esse universo, como são as condições. Iríamos falar de remédio, de políticas para melhorar a vida das pessoas. Eu, por exemplo, nasci com muitas condições sociais. Eu tive acesso a tudo, mesmo quando eu fiquei tetraplégico. Pela minha condição anterior, eu já tinha faculdade, então achar um trabalho, mesmo pelas cotas, foi mais fácil. Foi por meritocracia? Talvez, mas muito não, porque eu nasci branco, eu nasci de olhos azuis, eu nasci de cabelo loiro, eu nasci com condições e tudo foi mais fácil para mim. Lembra do meme que eu tava falando do preto agachado e o branco do lado agachado para começar a largada, era uma corrida e tinha o cara com a arma na mão e tava escrito meritocracia, e do lado do preto um baita de um labirinto, e a chegada lá no fim, e o branco, um caminho livre. É bem isso. Eu sempre experimentei disso, nunca... E assim, quando eu fiquei tetraplégico, aí sim eu descobri um universo gigantesco de preconceitos, ainda que menores, pelo fato de eu ser branco, de eu ter esse estereótipo ridículo que a sociedade valoriza, e com o passar do tempo e crescimento espiritual, com certeza isso vai diminuir, porque... No meu primeiro podcast eu deixei bem claro como somos tão iguais, como é tão linda a cor preta, eu queria ter uma pele preta, mesmo nesse mundo assim, eu ia lutar com unhas e dentes, assim como muitos lutam, todos os dias para mudar o mundo. Eu queria fazer parte da história em qualquer momento, de qualquer cor, porque... qualquer cor de pele, porque em todos os momentos sempre houve essa coisa ridícula do ser humano de achar que por algum detalhe físico ou detalhe psicológico ou de condição social alguém é melhor do que alguém, e isso se refletiria num Big Brother de deficientes. Vários assuntos iriam ser colocados em questão, e assuntos
muito interessantes para se filosofar, para se fazer brainstorm, para se conversar com as pessoas, conhecer o universo da tetraplegia, que já está sendo cada vez mais conhecido. Eu, quando fiquei tetraplégico, tinha aquela novela da Aline Moraes, Viver a Vida, né, que ela ficou tetraplégica, parecia que era um sinal, parecia que eu morri e caí num outro sistema, num outro mundo, onde estava tudo meio que preparado para eu enxergar melhor esse universo por estar dentro daquele universo. Vocês não entenderam nada, né? Eu vou explicar. Eu nunca tinha visto Twingo, Renault Twingo, na minha vida. Algumas vezes eu sabia da existência, mas quando eu comprei um Twingo e tive um Twingo, eu comecei a ver Twingo em tudo quanto for lugar. Você entendeu? Você abre seus olhos para a escuridão da luz, ou a luz da escuridão, que é o nome da minha... Quando você vive uma situação, você abre os olhos para ela. E um Big Brother de pessoas deficientes seria uma oportunidade maravilhosa de se assim, viralizar a possibilidade de você conhecer melhor o mundo dessas pessoas que sofrem tanto, que assim, recebem um tapa na cara da vida quando nascem ou no decorrer da vida e tem uma dificuldade, uma limitação que quando você usa de comparação e parâmetro para ver a sua vida, quando você é uma pessoa que não tem essas coisas, você vê que a verdadeira riqueza da vida é o movimento das mãos, é o movimento das pernas, é a saúde do cérebro, a saúde do corpo, da mente, do cérebro, da mente, né? E aí você começa, talvez, com a inteligência de ter essa comparação, valorizar mais a sua condição atual, em vez de reclamar. Talvez um Big Brother serviria pelo menos para isso. E entre tantas pessoas falando não serve para nada, que eu discordo, pelos motivos que já existem, milhões de motivos da Globo que não é lixo, apresentando o Big Brother que também não é lixo. Se você olha com uma visão X, e essa visão acrescenta muito na sua vida. Se você assiste assim, de uma maneira Y, talvez não. Mas qual que é a maneira X e Y? As pessoas que julgam, na minha opinião, é um programa maravilhoso e merece uma edição com pessoas com necessidades especiais. Fica aí o meu podcast, muito obrigado para vocês, espero que vocês tenham gostado. Peço desculpas por qualquer palavreado, se vocês pegaram alguma criança, fala que tá errado, fala palavrão, esse vídeo é para maiores de 18 anos pelos palavrões aí que eu falei, tá bom? Um grande beijo para vocês, eu sou o Dodi, esse é o Jornalista Inclusivo e até a próxima. Meus medos, meus sonhos, meus acertos, Esse foi o podcast do Dodi, uma iniciativa do jornalistainclusivo.com.